Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje recebendo o vereador Boanerges dos Santos, presidente da Câmara, para a gente falar um pouquinho aqui dos trabalhos do Legislativo taubatiano. Vereador, o senhor venceu, né, a eleição presidência da Câmara e já disse que ia propor algumas mudanças, né? E dentre as mudanças, uma delas é sobre a modernização do regimento interno. O que motivou o senhor a propor essa modernização do regimento interno? Sabe o que acontece? Embora eu me considere um dinossauro, mas eu acho que a gente tem que estar sempre se adequando às coisas, né? E aí, esses 2 anos que eu permaneci aqui, os 2 primeiros anos, eu fiquei observando as coisas como são, como eram e tal. Então, eu achei que necessário que a gente precisava, depois que a gente ganhou a presidência da Câmara, eu quis dar a minha, como é que se diz? A minha cara a essas coisas. Claro que eu não posso ser arbitrário, que eu não posso... são coisas que eu dependo de votos, inclusive, da mesa, algumas decisões que eu vou tomar, eu preciso... Mas eu achei que algumas coisas a gente precisava adequar. Algumas mudanças precisava fazer. E, pensando assim, é que eu resolvi tomar algumas decisões. Claro que não agradei a todos, ou a maioria talvez eu não tenha agradado, mas são coisas que a gente precisa cortar na carne, não tem jeito. Você tem que fazer, porque senão, ou eu faço isso ou eu renuncio, porque não é minha cara estar aqui para representar outra pessoa, sabe? Como se eu estivesse aqui, mas fazendo o que outra pessoa faria. Então não, eu não critico ninguém, veja. Porque ninguém é obrigado a ser como eu sou, a ser como você é, a ser como você é. Cada um tem um perfil. Então, se a pessoa que passou fez de um jeito, eu até elogio, porque a pessoa, ela fez pensando que estava fazendo certo, ou pensando em dar certo, ou tinha certeza que estava fazendo certo. E aí chego eu com essa personalidade diferente, as pessoas podem achar que eu esteja fazendo o que estou fazendo para afrontar, nada disso. Nada disso, porque eu respeito muito as pessoas, eu respeito o trabalho de todo mundo. O que eu não concordo às vezes, quando eu falei, inclusive em algumas entrevistas que eu dei, é com não comprometimento. O não comprometimento, se eu não sou comprometido, com certeza alguém vai ser penalizado e vai trabalhar, vai fazer o meu serviço. Vai precisar de 2 para fazer o serviço de 1. É nesse sentido que entendeu? Então, eu não posso chegar aqui e por exemplo, me apresentarem não foi isso que aconteceu, mas só uma suposição, óbvio. Olha, tem aqui uma cartilha política. É assim que a gente se faz política aqui. O próximo passo é esse. Meu irmão, aí não dá. Aí não dá. Eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para trabalhar. Né? Se o trabalho meu vai incomodar A ou B, ou de A a Z, aí eu sinto muito, mas não é pensando em atrapalhar as pessoas que eu faço o meu trabalho. Absolutamente. O Poder Executivo, quando troca de líder, ele tem um tempo de transição que no Legislativo não tem esse tempo, né? Até o governo federal são 2 meses, quase 3 meses. O senhor não teve esse tempo de transição da administração passada para essa e já fez corte de muito gasto, principalmente relacionado a carro, manutenção de carro, lavagem, um estacionamento que a Câmara pagava. O senhor também fez o corte de manutenção do painel. A minha pergunta é a seguinte: em pouco tempo o senhor já tomou essas medidas.
O senhor solicitou um levantamento de todos os gastos da Câmara, ou por enquanto foi só o que chegou para o senhor e que tem, o senhor acha ainda que tem muito a ser estudado na Câmara, os gastos, ser mais lugar que dá para fazer contenção de despesa? Na realidade, eu vinha dizendo que esses 2 primeiros anos que eu estava aqui, eu não tinha nenhuma pretensão, eu sequer sabia como é que era o processo de presidência da Câmara, sabe? Eu sempre fui muito disciplinado, sempre hierarquia, sempre e tal. O presidente era esse, o vice-presidente era aquele, aqueles vereadores que estão aqui com mais mandatos, eu respeito a todos, mas por esses eu tenho um apreço maior, porque eles têm, óbvio, eles têm seguramente mais bagagem política do que eu, então uma questão de hierarquia sempre dá. Então eu não entrei preparado aqui para ser presidente da Câmara, até porque eu fui o vereador ou o eleito com menos votos que entrou aqui. E acabei de chegar, naturalmente seria apontado para ser presidente da Câmara uma pessoa com mais bagagem, uma pessoa que já está aqui, já conhece os trâmites da casa, uma pessoa mais instruída até do que eu. Sabe que todos nós temos limitações, todos nós temos as nossas. Você tem a sua, eu tenho as minhas. A gente nunca é completo em tudo, né? Não é verdade? Eu não estava preparado para isso, não vim com essa pretensão. Eu achei que, hierarquicamente falando, tinham 10 pessoas na minha frente, no mínimo, para ser apontado para isso. Mas, de repente, as coisas aconteceram. Olha, mais uma vez, olharam para o meu lado e para você. Tal. E eu resisti, porque eu me conheço. Resisti no começo, falei, não tem mais não, tal. E aí, o poder de convencimento dos meus pares, tal. Falei, gente, mas eu tenho um perfil, o meu perfil é de, não, mas é você que... Muito bem, deu no que deu. Cheguei aqui, mas não é porque eu era submisso aos os meus pares, dos quais eu falei aqui, que a gente tem essa submissão pela hierarquia, enfim, pela bagagem política e tal, que eu não estou estudando as coisas, estou vendo as coisas aqui, que, sabe? Eu via. E quando eu fui eleito presidente da Câmara, eu resolvi colocar em prática algumas medidas que eu considerava, ou considero, que eu teria que tomar, não tem jeito, algumas coisas, alguns excessos que eu via aqui, e se eu ver mais alguns, posterior, alguma coisa, eu vou cortar na carne, porque eu achei desnecessário. Algumas coisas que eu vi aqui, eu achei desnecessário. Nós, militares, só para que vocês entendam, e ainda mais os militares nordestinos, nós fomos ensinados e acostumados a viver com pouco. A dar pouco para a gente e daquele pouco a gente transformar em tudo. Pouca estrutura, se vira. Vai ali e resolve esse problema. Então, eu sou da época dos militares antiga, que a gente tinha muito pouco para resolver. Tinha muito pouco para resolver o problema, né? Muito pouco ferramenta. Resolvia mais na habilidade, na inteligência, sabe? Então, nós somos sempre habituados a fazer isso. Agora tem o senhor falou isso daí na sessão de ontem, inclusive, eu achei bastante interessante a questão do militar saber utilizar, inclusive os escoteiros também sabem bem disso, né? Utilizar o pouco, fazer muito com pouco. Agora tem uma questão, muita gente não está preparado para isso. O senhor acha que o senhor vai ter problema as pessoas que não estão preparadas para esse tipo de realidade, vão ter um choque de realidade? Como que o senhor faz uma análise disso daí? Eu não acho não, eu já estou tendo problema. Eu já estou tendo problema. É óbvio que as pessoas tiveram esse choque térmico comigo, que para mim é super natural. Eu não vejo, mas eu respeito a maneira das pessoas encararem essas minhas decisões, porque, veja, é difícil, eu não vou condenar essas pessoas, é difícil você
ser surpreendido por uma decisão que nunca teve aqui na casa. Que era sempre, como eu disse, tinha uma cartilha que você seguia, que era cartilha política, né? E eu não sigo a cartilha. Então a pessoa toma uma... Mas aí, toda mudança tem a resistência. Veja aqui quando foi mudado a Avenida Independência. Falando aí da malha viária aqui da cidade, foi mudada, teve uma resistência grande e tal. Depois a gente viu que foi para melhor as coisas, acabou acontecendo, as coisas... Passou um período que todo mundo contestava, todo mundo achava ruim. Hoje, se você mudar a Avenida Independência novamente, vai ter outra resistência. Vai ter. Então as pessoas, naturalmente, elas já são resistentes à mudança. Então, por isso eu não condeno os meus pares, as pessoas que se sentiram ali, foram pegos de surpresa, tal, eles vão digerir isso. Mas eles vão entender que o que eu estou fazendo com o único intuito de proteger o mandato de todo mundo aqui. Então, o senhor disse em entrevistas passadas, inclusive comigo, que o senhor ia governar para os 19 vereadores. Mas governar para os 19 não significa agradar os 19. Mas sim, eles podem pensar que eu faço isso para afrontá-los. Mas não é verdade. Eu faço isso daqui a 1 ano, 2 anos, 5, 6 anos. Eles vão dizer, foi a melhor coisa que o Bonerdi fez, foi ter feito daquela maneira, porque... Sabe por quê? Você que está de fora, você que está dentro, você não enxerga. Você está numa festa ali, você acha que está tudo bem e tal. Você está fora da festa, você está olhando quem que está cometendo excessos na festa. Você está envolvido na festa, você acaba por beber demais, ou por falar demais, ou por sei lá o quê. E os excessos, eles nunca são bem-vindos. Nunca. Qualquer excesso que você vai cometer, no fazer, no falar, você vai se arrebentar. Então, eu estou tomando essas medidas porque eu não via necessidade. Eu acho que a postura que nós tivemos aí com relação a cortar a frota e o efetivo, e mesmo assim ainda ficou aí metade dessa frota e metade desse efetivo, um pouco menos que isso, 40% a gente está mantendo aí, dá para atender todo mundo. Tem atendido a todo mundo sem o vereador, ou sem o motorista, ou sem o outro funcionário precisar se expor. Estava latente que a gente enxergava que precisava cortar o excedente. E é isso que eu vou fazer. Já fiz isso com o efetivo, com a frota de veículos, que na frota de veículos vem os afins, onde você faz a economia. Que aí vem o combustível, que vem a manutenção, que vem o seguro do veículo, a garagem, onde guardava esses veículos, a lavagem dos veículos. Então, são os afins que a gente cortou. Acho que nada disso era necessário. E mais do que isso, eu também deixo de fazer renovação de frota. Quando eu corto para lá, quando eu mandei a frota para o município, o motorista ou o servidor motorista, ele não tinha mais razão para ficar aqui, ele não perdeu o objeto da função. E aí, como é que eu ia deixar ele aqui para ele cometer desvio de função? Não dá, ele prestou um concurso de motorista, ele tem que ser motorista. Eu não podia colocar ele em outra função para desempenhar, né? Então, sob pena da gente estar sendo aí penalizado por desvio de função, né? O desvio de função. E aí consultei o executivo, que necessita dos serviços desses profissionais, né? Mais do que a gente aqui, pessoas lá que precisam muito mais, que eles basicamente serão utilizados na educação e na saúde. Que é coisa melhor do que você estar servindo à saúde e à educação, você como... E aqui não, aqui eu acho que o motorista aqui, ele era mais um adereço do vereador, sabe? Eu tenho um motorista particular, eu acho que a gente não... E o senhor já tem uma previsão da concretização desse convênio? Em que pé que está a transferência dos
dos motoristas? Olha, por esses dias agora, por essa semana, finaliza, o pessoal deve se apresentar lá à prefeitura. Ainda Vereador, essa semana. A gente vai fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho dos trabalhos aqui no Legislativo. Continue conosco.